paz de Cristo, seja bem-vindo ao canal da Editora Central Gospel. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o homem, o pecado e a salvação. O comentarista dessa revista de estudo bíblico é o pastor Gilmar Chaves e eu já aproveito para dizer que tanto as revistas de aluno quanto as revistas de professor e o livro de apoio já estão disponíveis lá no site da editora. Se você ainda não adquiriu, entra aí no nosso site e aproveita porque é um material que vai te edificar, vai edificar a sua igreja para a glória do Senhor. Nessa lição, que é a terceira lição desse ciclo, nós vamos falar sobre o seguinte, sobre o estado original de inocência no Éden. Voltar ao Éden para entender o que acontecia lá, qual era o estado original, para depois caminhar para a queda nas próximas lições e como aconteceu a queda. Nós precisamos entender, e a lição nos traz isso com muita clareza, que o Éden não representa apenas uma posição geográfica. Ele não representa apenas um lugar onde o homem foi colocado. Mas o Éden, ele expressa a vontade de Deus para nós. O Éden é a expressão visível da vontade de Deus para nós, porque ele comunica o seguinte, um espaço de liberdade com limites, beleza e propósito. E isso precisa ser aplicado à nossa vida em Cristo. Nós precisamos entender o que é essa liberdade com limites que havia lá, o que é essa beleza comunicada no jardim e o que é viver com um propósito específico. O primeiro ponto para a gente entender isso é entender que havia no Éden um estado de comunhão e harmonia. No Éden, devido à inocência, ainda não havia uma competição entre corpo, alma e espírito. Talvez você se lembre agora do que Paulo disse, que o bem que eu queria fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. No Éden, isso ainda não era uma realidade. Apesar de o homem não conhecer o mal, ele tinha liberdade para escolher o mal, mas ainda não havia essa competição entre as nossas vontades, o nosso raciocínio, o nosso espírito. Não, isso ainda não acontecia. Havia ainda a pureza naquele lugar. A segunda coisa que a gente precisa entender é que havia no Éden um comando para o dom da liberdade e dignidade do mandato cultural. O dom da liberdade é muito complexo e, ao longo de muitos anos, os teólogos têm discutido esse tema. Porque muitas pessoas perguntam, por que colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por que não preservar o homem do pecado? Por que não retirar todas as possibilidades para que o homem escolhesse errado? Mas a verdade é que só há plena liberdade se houver o direito de escolha. E Deus foi capaz de se esvaziar. A gente sabe disso quando vê Cristo vindo à Terra. Mas Deus ele foi capaz de abrir mão ali desse domínio completo que ele tem como um ser soberano e colocar no jardim uma possibilidade para que o homem escolhesse amá-lo, para que o homem escolhesse obedecê-lo. Não há liberdade se não houver do outro lado o direito de escolher um outro caminho. Então o homem ele ainda não conhecia o mal, mas ele era livre para obedecer ao Senhor, a ordem que foi dada. Que ordem? Coma de qualquer fruto desse jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então essa ordem que Deus deu dependia de uma obediência, e essa obediência era uma escolha do homem. Segunda coisa, mandato cultural. Eu quero ler junto com vocês. Esse texto que nós chamamos de mandato cultural está resumido lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Há um comando claro de Deus para que o homem se tornasse um agente construtor de cultura. Existe uma ordem de Deus para que o homem fosse um ser criativo, responsável, que refletisse os atributos de Deus na forma como construiria tudo que viria. Não à toa nós somos seres tão criativos. Nós somos, sim, gerados por um Deus
também criativo. Então, nada que o Senhor cria é de forma aleatória, é para ser colocado ali apenas para decoração e beleza. Até a beleza tem o propósito de refletir a glória de Deus. E o homem recebeu esse comando claro: você vai dominar sobre essa terra, você vai ser um agente multiplicador, você vai frutificar e assim vai refletir o desejo de Deus para essa terra. Fica cada vez mais claro, então, que o Éden não era apenas uma localização geográfica, faz sentido? Mas nós precisamos olhar para o princípio, nós precisamos olhar para esse lugar ideal criado por Deus para entender qual é o desejo dele para a humanidade. Seguindo, a gente precisa entender que havia sim uma inocência, mas ao mesmo tempo a possibilidade da queda. Porque, como eu disse, a obediência verdadeira exige liberdade de escolha. Entra aí o livre-arbítrio, questionado por algumas vertentes teológicas, mas nós acreditamos sim que nós temos direito de escolher. A graça, por exemplo, de Deus, a graça é abundante. A graça, ela é escandalosa. A graça, ela nos alcança com um amor que é imerecido. Sim, é imerecido. A graça nos alcança com um amor que não é explicado, mas nós podemos resistir à graça. Nós podemos rejeitar a graça. Esse é o livre-arbítrio e é por isso que o desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Ele reabriu o caminho para isso, nós veremos nas próximas lições. Embora ele tenha feito esse processo de reabrir o caminho, quem passa pelo caminho somos nós. Então havia ali o livre-arbítrio e a liberdade de escolha. Eu quero aproveitar para fazer uma pausa e indicar para vocês, como eu tenho feito nas outras lições, os nossos infográficos. Gente, os infográficos são materiais em parceria com a Geografia da Bíblia, materiais excepcionais com um recurso visual que vai enriquecer a sua aula, que vai te ajudar a explicar melhor os conceitos de forma visual mesmo. E se você é também não professor, mas um estudante de teologia, um estudante dessas lições, saiba que esse recurso também vai ser útil para as suas aulas. Eu quero ler um trecho do que a lição diz no tópico 3. A ausência de culpa, mas não de impecabilidade. No Éden, o ser humano não conhecia o mal pela experiência, mas era plenamente capaz de escolher e, portanto, de errar. A inocência não era sinônimo de impecabilidade, mas o ponto de partida para o amadurecimento por meio da obediência e da fidelidade. O contexto do jardim exigia do homem uma vigilância. E voltando ao jardim, eu quero concluir aqui essa lição, dizendo para nós, para mim, para você, que nós precisamos olhar para o princípio de tudo para entender qual é o desejo de Deus para a humanidade. O desejo de Deus é que nós tenhamos plena comunhão com Ele, como havia no jardim. O Senhor todos os dias visitava o jardim na viração do dia. Havia um desejo pleno do Senhor de comunhão com o homem. Entenda, todas as vezes que o Senhor se revela ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento até o Novo, ele revela uma presença relacional, um desejo de caminhar com o homem. Até mesmo depois da queda, como nós vamos ver, o Senhor apareceu no mesmo horário, no mesmo momento, mesmo sabendo que o homem já havia pecado, porque o desejo de Deus é de relacionamento. E o Senhor comunicou esse mandato cultural ao homem que continua valendo para nós. Nós precisamos, como ouvimos de Deus no jardim, ser seres que multiplicam, que frutificam, tanto de forma prática como de forma criativa. Nós temos o DNA criativo do nosso Deus e isso vai se refletir em tudo que nós fizermos. Lembre-se que essa revista é comentada pelo pastor Gilmar Chaves, nosso também consultor editorial. É uma revista que tem uma base teológica profunda, tanto de antropologia, quanto de amartiologia, quanto de soteriologia. Vai ser a base até talvez para você que tem vontade de se especializar mais teologicamente. Eu tenho certeza de que esse conteúdo vai abençoar a sua vida, então não deixe de adquirir
tanto a revista quanto o livro de apoio. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as suas aulas e até a próxima lição.